Boa noite a todos. Tudo bom, Marivaldo? Boa noite, Francisco. Tudo bom, graças a Deus, Francisco. Seja bem-vindo. Muito obrigado. O Grupo Amigo Fraterno agradece sua presença e todos os amigos que estão assistindo, desejando muita paz, muita luz. Quer falar alguma coisa antes que eu faça a prece? Não, nada disso. Tá Vou fechar certo. os olhos, entrar em sintonia, com uma espiritualidade maior, como mentor do Grupo Amigo Fraterno, Bezerra de Menezes, tantos espíritos bons e amigos, missionários de Deus, que nos auxilia, nos fortalece, que a paz, que a luz faça presente, dá força, coragem, perseverança, dá discernimento, dá entendimento, dá humildade, Senhor Deus. Que possamos refletir sempre o ensinamento do nosso nome maior Jesus. E que as doces paz do Mestre Jesus esteja presente nessa live, que a bênção de Deus esteja presente em cada um que está assistindo, principalmente no nosso irmão Francisco, que vai usar a palavra. Com a permissão de Deus, Jesus, deputado maior, que a luz do Mestre Jesus faça presente. Está iniciado mais uma live da sua santa divina paz. Assim seja. Conosco, com você a palavra, conosco a satisfação de ouvi-lo. Tá certo, Marivaldo. Marivaldo, Oi. na realidade, eu é que me sinto honrado, entendeu? Por mais uma instituição amiga, uma instituição co-irmã, uma instituição que está se estabelecendo na cidade de Moreno, e eu desejo, acima de tudo, que vocês possam ter uma fé, como é o tema da noite de hoje, mas uma fé que ela possa ser uma fé que se concretize, uma fé proativa. Muitas vezes eu vejo em algumas mensagens, principalmente de outras filosofias, de outras religiões, algumas pessoas fazerem as seguintes citações, não é? Vamos colocar tudo na mão de Deus. Eu tenho fé em Deus que vai ser tudo resolvido. Vamos colocar todos os nossos problemas, nossas dificuldades e os nossos filhos. Essa começa a não entender realmente a função da nossa reencarnação, a função da nossa existência aqui. A gente não entende que os atributos de Deus, entre eles está a justiça. Então, a gente inverte as posições. O nosso Criador, ele nos coloca naturalmente condições necessárias e suficientes para as nossas experiências terrenas. Se nós estamos nessas dificuldades, nesses desafios, encontrando obstáculos, na realidade, tudo isso faz parte do nosso processo reencarnatório. Porque, ao adentrarmos no plano material, nós temos técnicos do plano espiritual que são responsáveis por essa programação. Então, existe uma fé dinâmica, uma fé que age, uma fé que a gente precisa lembrar. Eu vou logo, de uma certa forma, colocar, como todas as palestras, a gente vai conceituar. E depois de conceituarmos o tema específico, a gente vai adentrando em algumas particularidades na noite de hoje. O tema diz respeito a um estudo, não é? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse Evangelho segundo o Espiritismo, outras pessoas que também não estavam conseguindo, o pessoal do Voana, que é outra instituição lá do Cordeiro. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, ele versa, ele trata, ele analisa a fé transporta montanhas.
E nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, como eu disse, o capítulo 19, ele trata dos seguintes temas, subtemas na realidade, né? Porque se a fé transporta montanhas, então os subtemas são poder da fé, a fé religiosa, condição da fé, inabalável, parábola da figueira que secou, as instruções dos espíritos, elas tratam da fé, mãe da esperança e da caridade. E fecha esse capítulo, é a menor parte, que é a fé humana e a fé divina, não é? Então, para a gente conceituar o que seja realmente fé, no homem, já consta logo no início da própria mensagem, dizendo o seguinte: no homem, a fé é o sentimento inato dos seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imersas, depositadas em germes no seu interior. A princípio, vem em estado latente e que lhe cumpre fazer com que vá sendo desabroche e cresça pela ação da sua vontade. Eu quero que a gente segure essa palavra vontade. Quando a gente analisa o que é fé, Marivaldo, o catolicismo, ele diz que é a primeira das 3 virtudes, não é? Isso aí, se você for buscar em Roais, se você for buscar em Aurélio, se você for buscar no Google, você vai ver que diz o seguinte: é a primeira das 3 virtudes. E quais são as 3 virtudes? É a outra pergunta, não é? Então, a primeira é fé, a segunda é esperança e a terceira é o amor ou a caridade. E buscando aprofundar a questão da conceituação, a gente vai ver que fé quer dizer confiança, quer dizer certeza. Quem tem fé quer dizer acreditar. A fé também é uma adesão incondicional a uma hipótese. Então a gente vai juntando, não é, os tijolos para a gente ir sedimentando a ideia do que seja fé. Porque muitas vezes a gente coloca que aquela pessoa tem muita fé. Você já deve ter escutado alguma vez assim: olha, aquela pessoa tem muita fé, ou aquela pessoa tem pouca fé. E aí a gente pergunta: fé é bom ou fé é má? Aí a gente vai dizer para você da seguinte forma: a fé depende daquele que está executando essa fé, essa ação. Por quê? Porque existe a boa fé e existe a má fé. Então, é feita uma faca. A faca é boa ou a faca é má? Depende. Nas mãos de um mestre, não é? De um cozinheiro, de uma pessoa que sabe realmente fazer certos quitutes, certos alimentos. Boa noite, meu grande amigo. Então, a gente vai ter uma coisa muito positiva na mão daquela pessoa. Mas na mão de um malfeitor, de um assassino, já vai ter uma outra atividade. A fé também. Se você tem uma fé dinâmica e positiva, ela vai realmente estabelecer com você um contato de otimismo. Hoje, pela manhã, eu estava recebendo um vídeo de um padre que é uma figura, não é? É o nosso querido Padre Arlindo. E, coincidentemente, ele enviava um vídeo que falava justamente sobre fé. E ele coloca para a gente, de uma forma muito assertiva, de uma forma muito objetiva e muito direta, que ele passou por um processo agora de gripe muito sério, não é? Não sei se era Covid, eu só sei que ele relata que, graças a Deus, ele está bem melhor, não é? Então, o que é que ele coloca? Qual é a proposta que ele nos coloca? Ele diz assim: olha,
Tem pessoas que são profissionais do pessimismo. É aquela pessoa que, quando ele acorda, ele diz que nada vai dar certo, nada vai funcionar, que as coisas não vão acontecer. Então, essas pessoas, elas querem muito mais que uma ajuda, elas querem que as pessoas resolvam seus problemas. Então, eu vou alinhar aquele primeiro pensamento. Elas trocam a posição de Deus, de Criador, de Senhor de todos nós, para ser o nosso servo, para ser o nosso criado. Eu vou botar na mão de Deus os meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas incertezas, os meus medos, os meus erros, os meus desafios. Não! Não coloque na mão de Deus. Porque essas questões que estão acontecendo, elas pertencem a você. Elas cabem a você dar um direcionamento a elas. Você precisa lembrar daquela palavra que eu disse, vontade. Está lembrado que quando eu iniciei a leitura do Evangelho, eu falei que a fé é um sentimento inato ao ser humano, inerente à condição humana, e aí chega a desabrochar a partir da sua vontade. Ou seja, todos nós temos os nossos recursos, as nossas potencialidades. Agora, se vamos usar ou não, aí é o grande questionamento. Porque eu posso simplesmente ficar vendo, não é, a banda passar, como eu posso ir correndo atrás dela e seguir, não é? Então eu preciso entender que a dinâmica da vida vai me oferecer várias experiências, várias oportunidades ao qual você constantemente e inevitavelmente, por viver num mundo de provas e expiações, eu vou ser tentado muitas vezes. Eu vou ser testado muitas vezes. Algumas pessoas gostam de tirar você do sério. Algumas pessoas gostam de testar seus limites da sua paciência. Alguns e são espíritos desencarnados e encarnados também. Porque, na realidade, muitas vezes, aqueles que são encarnados, eles estão tendo a intuição de seres que, na realidade, sabem o ponto fraco de Rinaldo. Sabem os pouquíssimos pontos fracos de Jonathan, mas eles vão justamente certeiros. Eles vão naquela unha encravada. Eles vão na figura que a gente precisa utilizar do calcanhar de Aquiles. Aquiles, justamente, ele foi colocado nas águas sagradas e aí seguro pelo calcanhar. Então, se ele tem um corpo que realmente é imortal e invencível, aquela parte ao qual foi segurado pelo pé no calcanhar era a parte vulnerável, era a parte da fragilidade que, no caso, o Aquiles possuía. E nós, muitas vezes, colocamos escondidos as nossas vulnerabilidades, não é? Mas os espíritos, eles têm lá a nossa ficha. Eles sabem onde nós derrapamos, onde é o nosso abismo moral. Então, eles sabem como, por isso que é necessário dizer, os espíritos influenciam em nossas vidas muito mais do que imaginais. Agora, muito mais do que imaginais, não é simplesmente do lado danoso somente. A influência, ela vem de ambas as partes. Se, de uma certa maneira, existem espíritos que querem obstaculizar o seu progresso, dificultar a sua libertação, não querer que você ascenda a patamares mais altos, existem vários protetores seus, espíritos missionários, espíritos benévolos, que estão ajudando você, que estão influenciando você, que estão auxiliando você, que estão intuindo, para que assim o fiel da balança, no final das contas, seja você mesmo. Você vai receber as orientações positivas e os ataques negativos. Agora, ao que eu vou ceder, depende de mim. Então, vamos voltar para aquela palavrinha. Se eu tiver uma vontade determinante, se eu tiver uma fé
que ela rege através de questões de bom senso, eu vou conseguir realmente realizar muitas coisas. Porque quando a gente quer fazer o bem, nós vamos encontrar uma corrente do bem. Vamos encontrar vários seres desejosos a nos ajudar. E vários seres que vão possibilitar aquela ajuda. Nós temos, muitas vezes, situações que você, através de um telefone, através de um zap, através de uma mensagem, você consegue ajudar tanta gente. E nós, muitas vezes, nos acomodamos. Ficamos no nosso estado de acomodação e perdemos muitas oportunidades de realmente crescermos, desenvolvermos, ajudar pessoas a ajudarem. Porque, às vezes, se uma pessoa bater, se uma pessoa bater na porta de um vizinho seu, ele não vai ajudar muitas vezes. Mas quando é Gorete, quando é Marivaldo, quando é Jonathan, Rinaldo, então essas pessoas, elas têm um acesso moral, elas têm uma convivência com você, elas têm um respeito por você, e você tem um respeito para com elas. E isso faz com que você possibilite a ajuda, que você não daria aquele pedinte, não daria aquela pessoa que chega com a latinha, não daria aquela pessoa que chega com um saco pedindo alguma coisa, mas Marivaldo pedindo, ele dá. Então, você é instrumento divino a ajudar aquelas pessoas a ajudarem, a ajudar aquelas pessoas a colaborar. Quem é que não tem aqui, que está nessa live, uma série de amigos, uma série de conhecidos, uma série de pessoas que, se for muitas vezes uma pessoa esmolando, se for uma pessoa pedindo, eles não dão. Mas se for alguns de vocês, eles vão dar. Por quê? Porque eles têm um carinho, eles têm um respeito, eles têm uma confiança, eles têm um contato com vocês. E aí eles vão se sentir, eles não têm nenhuma cerimônia de chegar um pedinte e dizer, eu não tenho nada não. Vai trabalhar, desaparece, não sei o que, eles não vão ter nenhuma cerimônia de fazer isso. Mas eles não vão dizer um não a Marivaldo. Eles não vão dizer um não a Nádia. Eles não vão dizer um não a Marineide, né? A Marineide. Então, é necessário que a gente saiba que nós estamos sendo instrumentos para nos ajudarmos e para ajudarmos a eles. Porque a partir do momento que eles colaboram, a partir do momento que eles ajudam, eles estão nos ajudando e se ajudando. Então, eu preciso entender que quando é colocado nessa parte do Evangelho, que cumpre fazer um desabrochar e cresçam pela ação da sua vontade, a vontade é nossa. Nós somos os veículos, os instrumentos, e podemos fazer muita coisa. Nós precisamos entender que a vida é dinâmica. Ela oferece muitas coisas. As redes sociais, eu vejo, tem um grupo que eu conheço, que eles constantemente, é um grupo que eles se unem e constantemente eles dizem assim, olha, está faltando uma muleta para alguém. E rapidamente aparece. Um entra em contato com o outro entra em contato com um e de repente chega. Olha, tem uma família que está desesperada, precisando de uma cesta básica. Aí um fala para outro e chega. Olha, está precisando de uma cadeira de banho. Gente, quantas coisas estão em nossas vidas? Quantas coisas estão acumuladas em nossas casas, sem nenhuma serventia, sem nenhuma utilização, e que saindo da nossa casa não vai ser essa ausência, não vai ser sentida essa ausência, não vai pesar em nossas vidas, mas para aquelas pessoas vai ser vital. Eu tenho 20 cadeiras na minha casa, se de repente eu tiro 5, 4, 3, até uma, para mim aquela uma não vai fazer diferença, mas para aquela pessoa que não tem nenhuma faz. Então, eu preciso entender que quando eu tenho fé, eu preciso acreditar. E aí eu vou lembrar. Acreditar em quê?
acreditar que a gente pode fazer desse mundo um mundo melhor. Até o presente, é o seguinte. Até o presente, a fé não foi compreendida, senão pelo lado religioso. Até aquela presente data. Atualmente, os meios científicos, eles estão buscando informações que, através do cérebro humano, eles conseguem ver que esse cérebro é ainda um grande desconhecido. Se a gente buscar André Luiz, a gente vai ver que Calderaro, ele traz importantes informações sobre essa ação, sobre a ação do nosso cérebro, sobre a ação magnética, sobre a ação das próprias influências, das mentalizações. Se a gente não acreditar, a gente faz um trabalho de vibrações, não é? A maioria dos centros faz essas vibrações. E essas vibrações, elas vão ser direcionadas pelos espíritos que vão utilizar as nossas ondas mentais, os nossos pensamentos positivos, as nossas energias positivas e vai ser direcionada para a ação, para a ajuda, para a cooperação de pessoas que se encontram em desespero, de pessoas que se encontram em dor, em pessoas que encontram em convalescença, em pessoas que estão desesperados, desestruturados, e a gente vai mentalizar. Quando a gente vai entender que os meios científicos começam a estudar a ação desse cérebro, a ação dessas energias, a ação daqueles que são adeptos a determinadas religiões. Então a gente começa a ver que existe muita coisa a ser explicado. Na questão dos milagres, se a gente for lembrar, estão falados os milagres de Jesus e depois, na sua continuidade, os próprios apóstolos são nada mais do que fenômenos provocados por estes, mas que não tem nada de maravilhoso e de sobrenatural. O próprio, ao analisar o livro dos médios, que eu acredito que alguns médios estão estudando, estão assistindo essa live, a gente vai ver que tem um capítulo que fala do maravilhoso e do sobrenatural, ao qual o senhor Allan Kardec tenta desmistificar, tenta fazer com que a gente entenda que não é nada de sobrenatural, nada de maravilhoso, é só fenômenos incomuns, provocados por seres que ao longo dos tempos, em todas as épocas da humanidade, a humanidade presenciou esses fenômenos, presenciou esses fatos fora de um padrão comum. Com certeza que sim. Mas isso não quer dizer que são fenômenos que são impossíveis de ser feitos. Impossíveis, na realidade, aquele ser, ele tem uma particularidade, ele tem uma característica. Do mesmo modo que tem algumas pessoas que têm uma memória muito seletiva, uma memória fotográfica. Eles vão conseguir ver qualquer coisa e vão registrar com os mínimos detalhes. Ele vai ver um filme, por exemplo, e ele traz toda uma minuta. Ele vai dizer o que aconteceu. Alguns só vão dizer, olha, o final foi bom, não sei o que lá. No outro dia ele já tem só metade do registro. Dias depois ele já não lembra de quase nada. Mas tem pessoas que elas trazem essa característica de trazer os mínimos detalhes, porque é uma potencialidade dele, entendeu? Daquele ser. Como existe aqueles magnetizadores. E aí eu vou falar. Quando é colocado essa mensagem, vai dizendo o seguinte: a fé humana ou divina é conforme o homem aplica a sua faculdade da própria satisfação, né, das necessidades humanas. Aí vai ser uma fé muito mais humana, ou as aspirações celestiais, não é? Futuras, porque na realidade é a questão de
direcionamento. Se ele direciona as suas potencialidades, os seus pensamentos, as suas vibrações, canaliza, não é? Porque essa é uma palavra base da questão das pessoas que têm fé. É você canalizar, porque, como eu disse, se tem pessoas que são representantes do pessimismo, do derrotismo, que nunca querem se esforçar, não querem se dedicar, não buscam a sua melhoria, se acomodam, tem aquelas outras pessoas que acreditam, que buscam, que se esforçam, que lutam e que têm um próprio entendimento daquela pessoa que deseja. É aquela vontade que eu falei lá no começo. Mas tem que ser uma vontade coerente. Uma vontade plantada no bom senso. Não a vontade de simplesmente vontade de ter, mas uma vontade coerente, diante de uma objetividade, diante de um planejamento, diante de um raciocínio lógico. Por quê? Porque naturalmente a natureza ela não dá saltos. Você vai esperar muito de pessoas que não têm condições de lhe fornecer aquilo que você mais almeja, aquilo que você mais ambiciona. Mas se você encontra um grupo, vai ter vários desafios, vai ter várias dificuldades. Mas é um grupo que se une. Eu vou cair, Marivaldo vai cair, todos vão um momento cair. Mas não é o mais importante. Não é a quantidade de quedas que eu vou ter, mas é a quantidade de vezes que eu me levantei. Se eu caio 10, eu levanto 11. Se eu falho 20, eu vou continuar tentando, porque a falha ela pode ser vista da seguinte forma: ou como um obstáculo intransponível, ou como uma oportunidade de aprendizado. E nós somos eternos aprendizes. A gente precisa entender que esses fenômenos singulares, qualificados outrora como milagres, nada mais são do que fenômenos que são ignorados. Devido à nossa ignorância, a gente não tem uma clareza de como eles acontecem, de por que eles acontecem. E aí, a gente, devido a isso, atribui aos milagres. Por isso que o nosso Moisés, na época, ele teve aqueles fenômenos considerados miraculosos. Mas, na realidade, nada mais eram do que fenômenos mediúnicos, totalmente explicados. E sempre existiram médios em todas as civilizações, em todas as épocas, chamados de várias formas, de vários nomes, mas que foram mensageiros, que foram instrumentos para auxiliar no processo de transformação do nosso planeta e da nossa humanidade. Se a gente lembrar, o magnetismo, ele é uma das maiores provas do poder da fé. Posto em ação, é pela fé que ele cura, é pela fé que ele produz esses fenômenos, como eu disse, que muitas vezes são qualificados como milagre. No final da própria mensagem, o Espírito diz o seguinte: repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos, bem conhecedores da sua força, que em si trazem, e se quisessem, olha a palavra de novo, por sua vontade, a de realizar o que até hoje eles chamaram de prodígio. E que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Um espírito protetor, Paris, 1863. Então, queridos amigos, se esse espírito protetor nos oferece tantos subsídios, tantas orientações, tantos esclarecimentos a respeito de um entendimento, a gente vai lembrar do próprio título do
o capítulo, não é? Porque, como eu disse, se esse capítulo ele teve esses subtemas, não é? Da fé religiosa, do poder da fé, parábola da figueira que secou, as instruções dos espíritos, a fé, mãe de esperança da caridade, ela fecha justamente com a fé humana e a fé divina, trazido por esse espírito protetor. Mas, se a gente lembrar do título, a fé transporta montanhas. Que montanhas são essas? Será que é o Aconcagua? Será que é o Monte Everest? Qual será essas montanhas que estão falando? Será que vai ter alguma funcionalidade, alguma importância? Por exemplo, vamos juntar aqui o Brasil todinho. Vamos juntar todo mundo para transportar. Aqui é um povo de fé, todo mundo. Vamos unir, vamos juntar. Vamos juntar os católicos, vamos juntar os protestantes, vamos juntar os espíritas, os budistas, os shintoístas, os umbandistas. Vamos juntar tudinho e vamos transportar o Everest para sair de lá. Não é para vir para aqui. Para quê? Qual o sentido disso? Jesus, ele não joga palavras ao vento. Ele não fala nada por falar. Jesus, ele é o mestre de todos nós. O mestre inesquecível. Ele poderia ter vários títulos. Ele poderia ser chamado de Rei dos Reis. Ele poderia ser chamado Príncipe da Paz. Mas ele escolhe a função de eu sou o mestre. Eu sou o bom pastor. E ele pastoreia as suas ovelhas. E ele pastoreia as ovelhas perdidas. Porque ele é capaz de pegar 99 ovelhas que se encontram seguras e deixar lá. E buscar aquela que se desviou, aquela que se perdeu. Então, os obstáculos, as montanhas que Jesus falara, não são as montanhas físicas. Porque isso aí não vai ter importância nenhuma. Não vai ter objetivo nenhum. Não vai ter valor nenhum. De nada vai importar. Mas ele importa quando você começa a mudar a sua condição, a retirar as suas montanhas do seu orgulho, as montanhas do seu egoísmo, as montanhas da sua vaidade, as montanhas da sua acomodação, as montanhas da sua preguiça. E como eu disse, sair da sua inércia, da sua zona de conforto e procurar entender que não estamos aqui de férias. O grande teólogo, o grande paleontólogo, o grande filósofo e padre chamado Teilhard de Chardin, ele diz que nós não somos humanos vivendo uma experiência espiritual. Na sua frase célebre, ele diz que nós somos espíritos vivendo essa experiência humana. E essa experiência humana, ela nos coloca, consolida e nos exemplifica que a gente precisa entender que, como espírito, eu preciso me desafiar. Mas um desafio que eu preciso combater. Combater as minhas vaidades, as minhas imperfeições, para me tornar um ser melhor, para me tornar um ser que aparentemente talvez eu vou ter todos os tipos de barreiras e obstáculos. Por isso que é necessário a gente retirar as montanhas. Porque como eu estou numa condição de terceira ordem, de espírito imperfeito, eu sei a ferinha que urge dentro de mim. Eu sei o ser imperfeito que vive dentro de mim. E eu preciso fazer com que esse ser, ele possa ser domado, ele possa ser menos agressivo, ele possa ser menos violento, ele possa ser menos irresponsável. E ele entender que a vida de muitos depende de uma atitude, depende de uma maneira, depende da minha vontade, do meu esforço. E aí a gente entender que o esforço conjunto é que vai realmente ser a base da transformação de uma humanidade que roga, de uma humanidade que clama,
de uma humanidade que é sofrida. E nós precisamos entender que ao colaborar com os desafios para aquelas pessoas que a gente precisa entender, que às vezes a gente diz assim, mas como é que as pessoas... existe um ditado que a pessoa diz assim, a pessoa faz uma tempestade num copo d'água. É uma pessoa que tem muito poder. Mas a gente vê que tem pessoas que sofrem por coisas tão pequenas. Paciência, Francisco. Você precisa entender que a sua condição de aprendizado, graças a Deus, já entende, já compreende, já percebe melhor as coisas com muito mais clareza. E a doutrina espírita oferece um farol que ilumina a todos nós, que nos oferece realmente todas as condições possíveis e imagináveis para realmente sairmos vencedores da nossa guerra moral, da nossa guerra íntima. Mas muitas vezes vão ter batalhas que eu não vou conseguir vencer. Muitas batalhas que eu vou sucumbir. Mas eu preciso entender que mesmo caindo 10 vezes, me levantarei 11. Mesmo eu não atingindo todos os objetivos que eu ambiciono, que eu desejo e que eu busco, mas só o fato do esforço e da vontade, isso daí já me faz ter uma consciência mais tranquila. Aquela consciência em paz, que eu não fiz tudo aquilo que talvez eu achasse que deveria fazer. Mas eu já comecei. E quando a gente começa, a gente vai encontrar no nosso caminho vários seres valiosos que vão nos impulsionar no caminho sublime, na mudança, na troca de valores. Vamos deixar de perder tanto tempo com tantas coisas sem sentido, com quantas coisas sem valor, com quantas coisas que só faz pesar na nossa mala espiritual. Vamos tentar descarregar esse peso. Vamos tornar mais leve a nossa própria cruz, mas sabendo exatamente que Deus não vai resolver os seus problemas e tirar a tua cruz, porque cabe a ti, porque foi tu que plantaste e inevitavelmente é tu que deve escolher. Se tu fosses desequilibrado nas tuas atitudes, se tu fosses irresponsável nas tuas semeaduras, naturalmente, se eu plantei espinheiros ao longo do meu caminho, se eu sair cultivando erva daninha na minha vida, se a urtiga foi a paisagem constante que eu consegui semear, eu não devo e não posso e não tem como eu colher peras, tâmaras e uvas. Eu vou colher as ervas daninhas porque fazem parte do que eu agi. Eu vou encontrar as urtigas, eu vou encontrar esses espinheiros. Agora, eu preciso entender que aos poucos eu vou podando as urtigas, eu vou cortando essas ervas daninhas, eu vou cortando naturalmente esses espinheiros para que assim, ao trabalhar isso, o meu caminho comece a ser arado, adubado de forma diferente. E aí eu vou encontrar flores no caminho. Mas eu preciso entender que quando eu estudo essa fé, ela é uma fé raciocinada. É uma fé proposta pelo Espiritismo. Não é uma fé cega. Não é uma fé que mutila a razão. Mas é uma fé que me faz acreditar, mas acreditar no entendimento, no bom senso. Allan Kardec, no seu funeral, Camille Flammarion colocou que o senhor Allan Kardec era o bom senso encarnado. E nós espíritas, que parece que esquecemos,
que somos os continuadores. Na época de Jesus, os cristãos eram perseguidos, agredidos, queimados, roubados todos os seus bens. E eles entravam nos anfiteatros romanos, rezando e glorificando: Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Eles eram despedaçados nos anfiteatros romanos pelas feras que serviam aqueles espetáculos como se fosse realmente grandes shows para o delírio daquela turba ensandecida e enlouquecida, diga-se passagem. No entanto, foi quando os cristãos demonstraram a maior força, a maior sustância, a maior firmeza na fé que abraçavam. Porque, ao amar a Jesus, ele, como hoje, não oferece esse luxo, essa ostentação que os religiosos estão prometendo nas igrejas e desejosos de serem atendidos. Mas, na época, ele diz que cada um precisa carregar a sua. Ele precisa mostrar para cada um que o cristão, ele precisa de sacrifícios, de lutas íntimas para vencer esse espírito algemado nas suas lutas íntimas e não consegue perceber o quanto é grandioso o reino dos céus nas suas vidas. Querendo holofotes e querendo confetes, querendo os aplausos, querendo um show, quando na realidade a fé verdadeira, ela se faz na intimidade do ser. Ela se demonstra, acima de tudo, no próprio silêncio, na humildade, no anonimato, de fazer o bem sem olhar quem. Quando ele diz, se tu fazes o bem somente a quem te faz, não tens mérito nenhum. Então a gente precisa entender que hoje nós estamos nesse desafio, nessa batalha, mas naquela época do Cristo, os discípulos, os seus apóstolos, os seus seguidores, eles deram exemplos de abnegação, de dignidade, de firmeza, mas hoje a gente precisa entender que estamos descaracterizando o espiritismo do mesmo jeito que descaracterizaram o cristianismo. Então, cabe a cada um de nós lembrar que a tríade ou tripé da doutrina espírita é ciência, filosofia e moral, que podemos chamar de religião. Se nós entendermos isso de uma forma clara, vamos perceber que essa fé inabalável somente é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E o otimista, ele tem fé e tudo converge, porque ele, quando acorda, ele nunca acorda dizendo que não vai conseguir. Ele acorda dizendo que vai tentar. Se ele não vai conseguir, é outra coisa. Tem uma frase que diz, se você não tentar com medo de errar, você já errou porque não tentou. Porque nós precisamos saber que nós só crescemos através das tentativas, através das nossas buscas, através dos nossos desafios, através das nossas quedas, através do nosso esforço, através da nossa vontade. A natureza não dá saltos, não. Eu sou imperfeito.
Eu estou imperfeito, mas eu sou candidato à perfeição. Um dia eu vou me tornar anjo, mas não um anjo que Deus vai construir eu anjo, me formar anjo. Eu vou me formando, eu vou me transformando de tudo, porque ter fé é acreditar. Acreditar, porque amanhã, o que era impossível ontem, amanhã pode não ser. Então, Marivaldo, se hoje eu tenho tantas lutas, que eu tenha muito mais força para continuar lutando, para não me perder no caminho, para não me deixar levar por circunstâncias que aparentemente são favoráveis, que vão me desviar do meu caminho. Jesus, ele é caminho, ele é verdade e ele é vida. E a vida que Jesus nos oferece não é uma vida qualquer. Deixem de confiar nesses profissionais do negativismo, dizendo que você não vai conseguir, que você não vai vencer, que você... Não. Acredite, é possível. Jesus disse, eu só venci o mundo. E nós temos o nosso anjo da guarda. Nós temos os nossos protetores. Nós temos os espíritos amados que nos auxiliam. Nós temos a doutrina, que é o grande farol que ilumina as nossas noites. E a noite mais escura, ela precede uma madrugada. Existe um ditado oriental que diz, ninguém pode deter o amanhã. Ninguém pode deter a madrugada. Existem pessoas que tentam, obstaculizam a verdade, tentam jogar a tisna das suas ruindades, do seu orgulho, mas nós precisamos entender que ainda hoje nós temos a condição perene de sair do lodaçal que nos encontramos, da nossa névoa mais escura, da nossa atmosfera mais densa, da psicosfera que habita nesse planeta, um planeta de provas e expiações, e entendermos que Jesus nos diz, Janda, muito obrigado, Janda. Você, quando diz isso, me dá um estímulo danado, porque eu posso errar em tudo que é possível, mas jamais deixo de tentar. Então, a gente pode estar na psicosfera mais densa que possa ser apresentada, mas Jesus diz, com a propriedade de mestre, do espírito mais evoluído que já passou por aqui, o governador da terra, ele nos conclama, brilhe a vossa luz. Então, nossos centros de força vão ser canalizados para fortalecer a nossa caminhada. E a doutrina espírita, ela vai brilhar em nossos caminhos, para iluminar os locais mais trevosos, mas ao receber essa luz, eu vou ter uma palavra muito forte para dizer a todos nós. Se a doutrina nos liberta, no entanto, ela também nos prende a uma palavra chamada responsabilidade. Então, paz para você também, Davi, ou David, né? Então, se a nossa situação que nos encontramos no momento é tão desafiadora, é porque a gente, durante muito tempo, desperdiçou essas oportunidades. E temos essa nova experiência reencarnatória que nos oferece condições suficientes para vencermos o nosso maior inimigo, que somos nós mesmos, para nos tornarmos uma fé que oferece auxílio àqueles que estão desestimulados e que, entre aspas, perderam a fé, a confiança em Deus, nos espíritos e na humanidade.
Então a gente precisa ajudar a cada um de nós a ajudarmos uns aos outros para nos tornarmos instrumentos da bondade, do amor e da verdade divina. Por isso, Jaqueline Rosa, é realmente muita responsabilidade, Jaqueline. É uma responsabilidade que nós vamos encontrar verdadeiros e grandes desafios na nossa caminhada evolutiva. Mas não estamos sós. Nós já temos muita mesmo condições de sairmos vencedores. Muito obrigado. Eu espero que eu tenha ajudado a esse grupo tão querido que me honrou, né? Me deu a honra de falar para eles. E que, na realidade, eu sei o menor dos vagalumes, mas tem uma luz bem fraquinha, mas que mesmo na sua fraqueza, ela não desiste de brilhar. Pode não ser um holofote, mas ela continua sendo luz. Por menor que seja, ela não vai jogar mais escuridão no caminho que passar. Ela vai jogar uma luz que, mesmo fraquinha, não deixa de ser luz. Muito obrigado e Deus nos abençoe a todos. Obrigado, Francisco. O Grupo Abrigo Fraterno daqui de Morena agradece a sua participação, desejar muita paz, muita luz e esperemos próximas apresentações, se Deus quiser. Tu faz a prece final, Francisco? Vou fazer agora. Pronto. Porque na realidade, assim, a gente dá um tempinho para o amigo poder dar alguma, Tá certo. dar alguma consideração a esses queridos e essas queridas que ficam mandando essas mensagens e eu preciso, elas me repõem, sabe? Elas me ajudam muito a eu saber, não como vaidade, mas como estímulo. Porque eu também preciso ser estimulado. Graças a Deus. Porque eu sei os meus limites. Isso é a minha condição. Mas eu agradeço a Rubenita, eu agradeço a Janda, a Jonathan, a Jaqueline, né? Eu agradeço o Wilton. Chegou para assim seja, que bom. Vai fazer a prece com a gente, pelo menos, né? Então, eu agradeço a Anderson, a tantas pessoas que estiveram aqui na noite de hoje, né? E vamos orar, vamos formar realmente um pensamento para que essa fé ela seja verdadeira em nós. Para que a gente não seja mal intérprete da fé. Seja realmente um instrumento de fé para ajudar quem quer que seja. Para no caminho a gente poder ajudar-se a ajudar, como eu disse no começo. Vamos orar? Fátima Dantas, começou agora, foi Fátima. Fátima estava no trabalho, aí agora saiu correndo para entrar na live. Mas não se preocupe, Fátima, você chegou na hora para a gente fazer a prece. Queridos irmãos e queridos amigos, encarnados que estão no nosso caminho, que nos ajudam tanto. Espíritos desencarnados, espíritos do bem, espíritos missionários, espíritos benévolos, muito obrigado pelas luzes que vocês espalharam durante toda essa noite e que nós recebemos esses eflúvios, esses bálsamos, essas boas vibrações para tornar melhor esse ambiente que nos encontramos. Que possamos ser os mantenedores das luzes, das bênçãos e da paz. E que possamos acreditar sempre que nós somos capazes de ajudarmos a ajudar esse mundo. A torná-lo mais em paz, a torná-lo mais humano e que depende de nós os caminhos
que possam ser percorridos. Que Deus nos abençoe, que Jesus, esse mestre de amor e de bondade, nos auxilie, nos fortaleça e que esses espíritos do bem possam estimular esse grupo para que eles possam cada vez mais trabalhar em prol do próximo, ajudando a ser mais uma luz nessa terra tão necessitada de oásis em meio de tantos desertos. Muito obrigado. Muita paz e muita luz. Obrigado, Francisco. Receba abraço fraterno, todos fazem parte do grupo Amigo Fraterno. Desejando muita paz, muita luz, essa casa de oração é teu. Muita paz. Kátia, minha amiga, Rebeca, Salles, eu nem sabia que estavam aí escondidinhas. Elas estavam tudo na moita, agora estão aparecendo. Vibrações para minha amiga Kátia, que ela precisa das nossas orações, das nossas vibrações, que é uma pessoa do bem, uma pessoa tão maravilhosa, tão especial na vida de tanta gente e que, como todos nós, encaminhada, está precisando das nossas orações, tá certo? A nossa querida Fátima Dantas, a minha amiga de tanto tempo, Rebeca Salles, que Deus abençoe. E Jaqueline Rosa, agora ela vai fazer a palestra, né, Jaqueline? Deus abençoe a todos e a todas. Marivaldo, foi bom reencontrá-lo, viu? Você... David, agora lembro da campanha, né? Marivaldo, você lembra de mim ainda, né? Lembro. É muito bom revê-lo, viu, querido? Também. Muito bom mesmo. Muito obrigado, um abraço bem grande, uma boa noite para todos e para todas, né? Que nós possamos estar juntos novamente um dia. Se vocês desejarem, eu estou sempre disposto a visitar essas casas virtualmente, não é? Nesse momento que a gente precisa pedir muito pelo nosso Brasil, que se encontra em momento de uma pandemia e que, infelizmente, por causa da nossa irresponsabilidade, não é? De muitos, vários estão sentindo essa consequência. Não, Jaqueline, você não tem esse, mas tem outros. Então, que a gente possa lembrar, né? Jaqueline está aí porque eu estava rindo, porque um rapaz de Vitória do Espírito Santo me chamou para fazer uma live e depois ia botar a batata quente para ela também. E ela disse, não, eu não tenho esse dom. E ela repetiu agora. Mas cada um tem os seus, né? A Kátia é uma pessoa do bem. Severina, eita, meu Deus do céu. Olha, que anjo está aqui. Minha querida Carminha. Olha, realmente, eu estava sentindo muitas luzes, né? Por isso que a live foi melhor, viu, Marivaldo? É porque, na realidade, foi a influência dessas pessoas. Muito obrigado, até a próxima.